Bom, pessoal, vamos falar de linha de força de campo elétrico e do potencial eletrostático. Então, aqui vocês têm, né, as linhas e relacionadas ao campo. Dessa figura da direita, aí você tem as cargas positivas e negativas, e essas linhas aí provavelmente foram através de limalha de ferro. Bom, são linhas imaginárias. Então, essas linhas, quando elas se afastam, né, o vetor, e melhor dizendo, eles se afastam das cargas positivas e se aproximam das cargas negativas. É a convenção. Sendo que o vetor campo elétrico ela tangencia essas linhas. Olha aqui, é 1, é 2, é 3, é 4, indicando vetores de campo elétrico, elas são tangenciantes e seguem, né, o sentido da linha, que é o mesmo. Essas figuras aqui mostram como essas linhas se intensificam quando estão mais próximas, né? As linhas de força elas se intensificam quando estão mais próximas da carga. E1 é maior que E2, que é maior que E3. Seja ela positiva ou negativa, as linhas de força são maiores ou são menores quando se aproximam, né? O vetor campo elétrico é maior. Então, vocês têm que analisar dessa forma. Olha aqui. Mais próximo da carga, nós temos os vetores indicados aqui. Q1 e Q2, mesmo sinal, né? Os vetores de campo elétrico estão saindo da carga, né? Duas cargas iguais de sinais opostos, ó como fica a configuração, né? Elas ficam bem semelhantes, as curvas, né? E duas cargas diferentes e de sinais opostos. Parece muito com esse segundo caso, né? Mas Q1 possui maior densidade de linha de força, porque tem uma concentração maior, já que Q1 em módulo é maior que Q2. A figura não mostra muito claramente isso. E as linhas no campo uniforme, né? Vocês saem do positivo para o negativo, né? São retas paralelas igualmente espaçadas. É bom lembrar essas questões. Então, quanto maior a densidade, maior a concentração de linhas, ou seja, maior a intensidade do campo elétrico resultante. Olha aqui nessa figura, você tem um campo elétrico E1 e o E2. O E resultante aqui, pela lei aqui de Pitágoras, por exemplo, você encontra essa resultante, né? É uma soma vetorial. Bom, agora o potencial elétrico. O potencial elétrico é relacionado a cargas, né? Você tem, novamente, entender a ideia de cargas. Então, você vai entender que essas cargas exercem um campo, que exerce uma força de atração ou repulsão. Então, nós podemos, por exemplo, analisar essa carga baseada quer dizer, esse potencial elétrico baseado pela energia potencial elétrica em Joule, o EP, sobre a carga elétrica. Então, a DDP, que é o V, o potencial elétrico, está relacionado à energia potencial elétrica em Joule sobre a carga elétrica. Então, o potencial elétrico de uma carga elétrica, a gente pode até simplificar a expressão e usar aqui essa figura, né? Você tem a carga Q verde e uma vermelha Qzinho. A distância está aqui. Então, existe um potencial elétrico de uma carga fonte, que é a chamada carga Q em verde. Então, nós vimos a fórmula anterior, nós sabemos que a energia potencial, no caso, vai ser K vezes Kazan, Q, que é a carga geradora, a carga de prova, sobre D, substituindo o valor do potencial elétrico, que é EP sobre Q, nós podemos simplificar a carga de prova e, então, o potencial elétrico V vai ser representado pela carga geradora, né, carga criadora, vezes o K, que é uma constante, sobre a distância. Então, esse é o potencial elétrico. Agora é medido em volts. Volts é joules sobre cobre. Então, criado por uma carga elétrica, né, a uma distância d em metros. Então, quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. E quanto maior a carga geradora, maior vai ser o potencial. Então, a energia potencial elétrica para um sistema de três cargas aí já envolve a ideia da soma vetorial. Você vai ter que analisar
como essas cargas estão interagindo, sua distância. Então, no caso aqui do potencial, vai ser a soma algébrica das energias dos três cargas. Então, você vai ter a carga 1, carga 2, carga 3, você calcula as somas energéticas e você encontra o potencial, lembrando as fórmulas anteriores. Bom, então vamos lembrar aqui que as forças de sinais, o agente, uma força, né, está ligada à carga, né, carga positiva, carga negativa, elas vão ter influências sobre o agente externo. Então, isso está ligado ao potencial elétrico dessas cargas, ao valor da carga elétrica. Então, o gráfico do potencial em relação à distância, né, quando a carga, você vai ter sempre um decréscimo aqui em relação a essa carga sendo, você considerando a carga fonte positiva ou uma fonte negativa. Então, você vai ter essa curvatura aqui, ó, do potencial elétrico. Ela vai ser menor em relação à distância para a positivo e para a negativa aqui, ela vai ter esse comportamento. Só lembrando que, novamente, aqui você tem que analisar que há uma soma quando você tem várias cargas, uma soma de potenciais. Então, o potencial elétrico vai estar ligado ao potencial total, vai estar ligado à soma desses potenciais em cada carga. E aí vem a ideia de diferença de potencial, que está ligado à diferença entre as cargas. Eu falei de potencial há pouco, agora a diferença de potencial depende das cargas. Se eu tenho uma carga positiva ou negativa, eu vou ter uma DDP entre elas. É só a subtração que você encontra a DDP. Essa ideia de DDP, diferença de potencial, é a mesma ideia da tensão elétrica utilizada em eletrodinâmica. Então é sempre bom lembrar disso. Então aqui nós temos um simulador que mostra aqui algumas situações. Então, carga positiva, negativa, você vê os vetores, e eu posso tentar, né, colocar aqui o vetor campo elétrico. Aqui eu vou botar aqui o vetor, ó. Olha aqui, o vetor campo elétrico. Observe que ele é meio tangencial. Vamos botar aqui, ó. Olha aqui. Então, aqui eu criei a curva, as linhas de campo, ó. Então, aqui você consegue, aqui já no campo uniforme, né? Você pode expressar sem esses vetores. Olha como é que fica a negativa aqui. Então, a carga negativa, olha como é que ela vai se comportar. Você consegue aqui simular. Olha, ela vai em direção às cargas positivas, né? Então, aqui é um simulador interessante. Vamos botar aqui os vetores. Olha como essa carga aqui está se comportando dentro de um movimento circular ou de um campo elétrico, né? Nós temos aqui o campo elétrico, ele tem uma DDP entre eles, uma diferença de potencial. Aqui a carga está sofrendo um potencial elétrico, que está relacionado à distância, como nós vimos. Aqui já entra a ideia do potencial elétrico, né? Observe o que acontece no potencial elétrico nessas cargas. Vamos zerar aqui. Esse é o vetor. Observe aqui essa última variável, aqui termina em V. Então, ela aqui é potencial elétrico. Então, a carga aqui de um coulomb, vamos aumentar aqui a carga se eu quiser, ó. Posso aumentar, vai aumentar meu potencial. Olha aqui. Lembre que são diretamente proporcionais. E isso mostra um pouquinho do que é o potencial elétrico, que ele é dado em V, volts, homenagem também a um dos cientistas que criaram, tá bom? Aqui você tem a possibilidade de simulação, ó. Olha aqui como mostra o vetor campo elétrico se comportando aqui. Vou alterar a carga, ó, altera o sentido do campo elétrico. Aqui nós podemos alterar o valor da carga, né, seu potencial.
E isso tem variação tanto na voltagem como no campo elétrico. Então, só recapitulando aqui, vamos aqui, negativa, positiva. Negativa, vamos ver aqui o campo elétrico. Vamos ver aqui os campos elétricos envolvidos. Olha o campo elétrico de afastamento e aproximação. Então, vamos ver o comportamento dela. Ó. Olha o vetor campo elétrico de aproximação. E a força elétrica altera com o sinal. É importante dizer que olha aqui agora, vai aumentar, deveria aumentar aqui a tensão elétrica, que é o potencial elétrico. Então, vamos dar uma zerada aqui, para vocês observarem exatamente essa característica. Olha aqui, vamos colocar aqui uma maior carga elétrica e aumenta a tensão elétrica, ou seja, aumenta o potencial eletrostático, que é o que nós vimos agora, o potencial eletrostático, aumentando o valor da carga elétrica geradora do campo. Isso está aumentando o meu potencial eletrostático. Se aumentar essa distância, olha aqui em metros, né? Olha o que vai acontecer com o potencial, que é essa última linha aí. Está aumentando ou diminuindo? Diminuindo, estou aumentando as distâncias. Então, aqui a gente consegue ver o comportamento, a relação entre as variáveis, potencial eletrostático, vetor campo magnético, distância. Então, são simuladores que dá para você fazer várias análises aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima.